E nós estávamos acompanhando há pouco a sessão do Supremo, que inverteu um pouco a pauta que se esperava. Você achava que antes eles iam discutir, concluir o processo de suspeição contra o ex-juiz Sérgio Moro, mas agora eles estão discutindo o caso do Daniel Silveira, deputado do PSL, que foi denunciado pela PGR no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Lembrando que o parlamentar foi preso em fevereiro por ordem de Alexandre de Moraes, após divulgar um vídeo defendendo o AI-5 e atacando o STF. Um dia depois, o plenário da Câmara manteve a prisão dele por uma decisão unânime. E no mês seguinte, o próprio Alexandre de Moraes acabou concedendo prisão domiciliar ao deputado. Nesta quarta-feira, o Supremo vai decidir se aceita a denúncia da PGR e se concede a liberdade ou não ao deputado. Mas depois deve discutir também essa situação, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E para falar das decisões do STF, nós estamos em contato agora com o Roberto Liviano, que é promotor de justiça. Doutor Roberto Liviano, boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você, com os ouvintes internautas que acompanham a Jovem Pan. Bom, doutor Roberto Liviano, nós tivemos já quase uma conclusão dessa questão da suspeição de Sérgio Moro. Faltam poucos votos, né? É verdade, faltam 2 votos para concluir esse julgamento, mas a gente precisa sempre lembrar que enquanto não se conclui o julgamento, quem já votou, Denise, pode mudar o voto. Isso aconteceu na segunda turma em relação à ministra Carmen Lúcia, que já havia votado contra a suspeição, contra a suspeição e depois inverteu e votou a favor. Né? Então, enquanto não se conclui o julgamento, nesse momento está 7-2, né? É possível que quem já votou modifique o seu voto. Né? Então, há essa expectativa, ainda faltam os votos dos ministros Marco Aurélio, do ministro Luiz Fux, mas enquanto não se conclui esse julgamento, ainda pode haver o reposicionamento de algum ministro que já votou. De todo modo, vamos aguardar, né? Mas concluído o julgamento, determinando a suspeição, decidindo pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o que acontece, em particular, com os processos contra o ex-presidente Lula e os processos da Lava Jato em geral? Bom, em primeiro lugar, esse caso que está sendo julgado no Supremo, nós estamos falando de um processo contra o ex-presidente Lula. Nós estamos falando apenas do caso do triplex do Guarujá. Portanto, se confirmar esse 7-2, naquele único caso, nós vamos recomeçar da estaca zero, e aí parte-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e essas provas serão totalmente produzidas de novo perante o juízo de Brasília. Ou seja, o Supremo está decidindo que as provas que Sérgio Moro colheu não são válidas porque ele teve uma atitude parcial. Há outros 3 processos que são movidos contra o ex-presidente Lula. Em relação a eles, decidiu-se pela competência do juízo de Brasília. O que ocorrerá? O juízo de Brasília analisará esses casos e decidirá se as provas que já foram colhidas, elas podem ser ou não aproveitadas. No caso de aproveitamento, segue-se a partir dali. No caso da decisão pela reedição das provas, vai ser necessário refazer as provas. De todo modo, Denise, sempre é bom lembrar que nada disso leva à conclusão que o ex-presidente Lula foi absolvido. Houve anulação das condenações? Houve, mas não houve uma apreciação conclusiva do mérito sobre essas acusações. Hoje ele não está condenado, ele teve uma vitória jurídica, sem sombra de dúvida, mas ele não pode se autoproclamar como uma pessoa que foi absolvida no mérito das provas. Ainda esses casos estão em andamento e nós vamos ver como é que isto evolui. E se eventualmente for decretada a prescrição em algum ou alguns dos casos, em virtude da idade dele, a prescrição significa extinção da punibilidade, ou seja, o Estado não exercitou o seu poder de acusar, processar e punir dentro do prazo. Isso também não significa absolvição, mas a não punição dentro do prazo. Mas, de qualquer modo, ele volta a se tornar elegível. Sendo isso aí, você tem toda a razão. Uma das consequências jurídicas decorrentes da anulação das condenações, ele deixa de ser enquadrado na lei da ficha limpa, ou seja, ele não mais é ficha suja e ele recupera a elegibilidade política.
para ser ficha suja, nos termos da lei, ele tem que ter condenação confirmada em segundo grau, tem que ter uma condenação e uma confirmação dessa condenação. No momento em que foram anuladas as condenações, esse pressuposto deixa de existir. Portanto, voltamos à estaca zero, e aí o julgamento tem que ser feito necessariamente pelo eleitor nas urnas. Se o eleitor achar que o ex-presidente Lula ele é ficha suja do ponto de vista moral, essa é uma decisão que cabe ao eleitor. Na urna, do ponto de vista jurídico, ele recuperou a condição de elegível e, em tese, poderá ser candidato nas eleições presidenciais de 2022. Agora, procurador, eu queria aproveitar pela sua experiência toda na Justiça, conhecimento de legislação. Você tem questionado muito algumas decisões do Supremo, não é? Inclusive essa referente aos processos do ex-presidente Lula foi alvo de muito questionamento, não é? Porque é uma situação que parecia estar resolvida, né? Processos, inclusive, que passaram em outras instâncias e, de repente, veio essa mudança, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Mas nós tivemos decisões também de determinação de abertura da CPI pelo Senado, né, que seria constitucional, porque é um direito da minoria do Senado de conseguir avançar com essa proposta. Nós tivemos hoje, há pouco eu falava da determinação do ministro Marco Aurélio Mello para que o governo faça o censo deste ano. Ele determinou, a ação partiu de um governo, né, de um governador a respeito disso, porque a não realização do censo tem suas implicações, não é? Então nós tivemos aí o governo do Maranhão solicitando, né, a execução do censo. O senhor vê erros nessa postura, inclusive essa discussão toda agora do deputado Daniel Silveira, que também foi a partir de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, ainda que depois o plenário confirme, fica aquela sensação de uma interferência do judiciário direto no legislativo. Muito boa a sua questão. Só para complementar a questão anterior, para não ficar nenhuma dúvida, toda essa discussão disse respeito ao ex-presidente Lula. Os demais réus da Lava Jato, eles não se beneficiam em nada dessa decisão. Questões de suspeição ou não, questões de competência, elas são super individuais e cada um deve invocar isso de maneira individual. Não há efeito automático dessas decisões beneficiando outras pessoas. Maria, Pedro, João, José ou Joaquim, se entenderem que houve suspeição, devem invocar e provar que houve essa suspeição. Se entenderem que o juízo competente é outro, tem que provar, em cada caso, este efeito. Sobre essa questão que você falou, me parece que o ponto nuclear, Denise, é o seguinte: tem havido muitas decisões que impactam na vida do país em diversos sentidos, que são tomadas em caráter monocrático. Os tribunais são organismos, por definição, colegiados. O que é um organismo colegiado? É um organismo que julga coletivamente. Em primeiro lugar, o juiz julga individualmente e o tribunal julga coletivamente. Quando vem um ministro e decide em caráter individual, como decidiu o ministro Marco Aurélio, determinando o censo, e, a meu ver, do ponto de vista social, o censo é absolutamente fundamental, porque isso coloca em risco o repasse das verbas públicas para os municípios, isso coloca em risco as políticas públicas, isso acirra as desigualdades sociais. Eu não vou entrar no mérito disso. Quando você tem uma decisão de soltura de um homem como André do Rep, perigosíssimo, em caráter monocrático, quando você tem o decreto de prisão do deputado Daniel Silveira, exemplos de decisões monocráticas, isso obviamente gera nas pessoas uma perplexidade em relação a esse tema. Mas o tribunal ele não funciona de maneira colegiada? Eu acho que isso deve gerar uma necessária reflexão, uma importante reflexão, que deve ocorrer no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal em relação ao seu regimento, em relação ao seu funcionamento, em relação ao resgate pleno da sua credibilidade perante a sociedade. A sociedade quer, por parte do Supremo, segurança jurídica, previsibilidade. Né? Não é plausível que nós tenhamos decisões como aquela do ministro Cássio Nunes Marques, que na véspera da Páscoa determina a liberação de cultos religiosos, expondo as pessoas a risco
de contaminação pelo vírus Covid-19, e aí depois o pleno, por 9-2, revoga essa decisão. Isso não é razoável do ponto de vista da distribuição da justiça. Isso não é plausível. Nós precisamos ter a segurança emanada dessas decisões. A leitura que a sociedade faz de tudo isso é uma leitura que não é boa. A imagem do Supremo Tribunal Federal, ela é prejudicada. A credibilidade, ela diminui. Então, é necessário que haja um repensar de tudo isto. Óbvio que existem situações em que pode acontecer uma emergência. Agora, nós não podemos nos esquecer que o Supremo existe para ser o guardião da Constituição. Ele deve ser o guardião da cidadania. Isso não pode ser vulgarizado. Esse papel de guardião não pode ser vulgarizado e também o caráter superemergencial de uma decisão monocrática também não pode ser vulgarizado e banalizado. Eu vejo uma vulgarização, né? Em muitas situações parece que nós temos 11 Supremos Tribunais Federais porque há um excesso por parte do uso das decisões monocráticas. As decisões devem ser tomadas coletivamente, quer pelas turmas, quer pelo plenário, mas as decisões devem ser do Supremo Tribunal Federal e não de indivíduos em situações monocráticas. Agora, procurador, para nós encerrarmos, eu queria falar de uma questão que tem causado muita preocupação, o senhor já se manifestou a respeito disso, que é a possibilidade de se impedir o Ministério Público de investigar crimes. Seria o retorno das discussões da PEC 37. Eu queria que o senhor explicasse isso para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Pois é, o Código de Processo Penal brasileiro, ele é de 1941, né? E há um projeto que pretende atualizá-lo, e o relator é o deputado João Campos, de Goiás, que também é delegado de polícia. O deputado João Campos recentemente apresentou um relatório em relação a esse projeto, e nesse relatório ele apresenta uma série de questões, a meu ver, muito complicadas, muito perigosas, e uma delas é essa, que, a meu ver, ressuscita a PEC 37. Por quê? Porque no relatório não se fala da plenitude do poder de investigação criminal do Ministério Público, sendo que isso já foi resolvido no Congresso, isso já foi resolvido no Supremo, isso já foi resolvido pelo mundo. O Ministério Público tem que ter poder pleno de investigação e não é plausível que nós tenhamos esse tipo de retrocesso. Não é só no poder de investigação, Denise. Também esse relatório ele propõe a supressão do sumário de culpa nos processos do júri. Quem decide as acusações nos crimes contra a vida são pessoas do povo, pessoas leigas. Se você elimina o sumário de culpa, você cria uma situação de muita instabilidade, muita insegurança jurídica para pessoas do povo leigas decidirem. Se você coloca um quesito único, culpado ou inocente, como há nos Estados Unidos, isso é muito complicado, porque lá eles debatem os temas. No Brasil, os jurados ficam incomunicáveis. E, além disso, este relatório ele propõe instituirmos aqui o juiz de garantias. Já se falou muito, Denise, sobre o juiz de garantias. É maravilhoso o juiz de garantias de Paris. É maravilhoso em Oslo, em Vaduz, Liechtenstein. Lá é maravilhoso, mas aqui as pessoas passam fome. Existe miséria, não há saneamento básico, não há saúde, não há moradia. As políticas públicas não são concretizadas e falta um mínimo digno, existencial para as pessoas. Então, para termos juiz de garantias, que é uma coisa maravilhosa, para termos lá na frente, nos adaptarmos a isso, primeiro esse mínimo digno existencial. O juiz de garantias pressupõe 2 juízes em cada comarca. Em centenas delas, não há. Então, primeiro, vamos oferecer o mínimo, vamos ter condições materiais de implantar isso. Nesse projeto do João Campos, precisamos ajustar muitas coisas, é necessário que ele saiba ouvir, fazer esses ajustes, poder de investigação ao MP criminal pleno, total e absoluto. A MEDEL, organismo europeu que congrega 18 mil juízes e procuradores da Europa, já se manifestou solidariamente ao nosso poder de investigação, e se quer avançar, é necessário corrigir, por exemplo, este retrocesso recente de proibir vítimas de gravarem, por exemplo, mulheres que são ameaçadas pelos seus maridos, gravarem
ameaças de morte e isso ter validade como prova. Isso é uma barbaridade. Que esse projeto do novo CPP corrija isso. Se o jornalista infiltrado ele tem uma prova, uma gravação de uma situação de corrupção, isso tem que ter plena validade como prova. Não se admite que a impunidade seja colocada na lei como um direito dos violadores. Isso precisa ser corrigido nesse projeto do João Campos, do novo CPP. É necessário ter muito cuidado com isso. Eu convido os ouvintes, internautas que acompanham a Jovem Pan, que está de parabéns por pautar esses assuntos, a seguirem lá no Instagram Não Aceito Corrupção e o Roberto Liviano Oficial. Lá eu estou permanentemente informando as pessoas, trazendo esses conteúdos para nós podermos dialogar, para que as pessoas estejam bem informadas a respeito disso. É muito grave, é muito sério isso. Ouvimos o Roberto Liviano, que é promotor de justiça e é do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, muito obrigada. Uma boa tarde. Sempre um prazer falar com você. Boa tarde a você e a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Jovem Pan.